Olá, uma boa tarde. Acontece hoje a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, uma realidade acompanhada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que a cada 2 anos, com esta publicação, convida a olhar para este direito fundamental. Antes de olharmos para os dados mais recentes sobre a liberdade religiosa, acompanhe ainda connosco alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Começamos, como habitual, pela Semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. 673 milhões de pessoas vão para a cama sem comer todos os dias. 2,3 mil milhões não têm acesso à alimentação adequada. 80 anos depois da fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o mundo continua incapaz de encontrar soluções para um drama que envergonha a humanidade, como recordou Leão XIV numa visita à sede da FAO em Roma. Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren la malnutrición, con las consecuentes enfermedades, el retraso en el crecimiento motor y cognitivo. Esto no es casualidad, sino la señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible. En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables. Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. O Papa deslocou-se ao porto de Ostia, próximo de Roma, para se encontrar com jovens de várias partes do mundo e diversas religiões, reunidos no barco Med 25 Bel Espoir, um sinal de esperança para o Mediterrâneo e para o mundo. A Russia, in questa zona, perché è veramente un porto importante nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nella storia di Sant'Agostino di Santa Monica. Leão XIV pediu aos participantes no Jubileu dos Ciganos e povos itinerantes que sejam protagonistas da mudança de época em curso, superando a desconfiança mútua e dando a conhecer a beleza da sua cultura. E io penso che veramente l'atteggiamento di un bambino, e Gesù lo dice nel Vangelo, chi fa come bambino è quello che è del regno di Dio. E quindi cercare di lasciare un po' da parte queste distinzioni di chi è diverso e cominciare con il rispetto di tutti gli esseri umani. Ogni essere umano è nato nell'immagine di Dio. Se uno è povero, uno viene di una famiglia ricca, uno ha proprietà, uno no, siamo tutti fratelli e sorelle. E allora rispettare questa fraternità di tutti e vedremo che anche lì il mondo potrà cambiare. Grazie. Inácio Maloyan, Pedro Torrot, Vicença Maria Poloni, Maria Carmen Rediles, Maria Troncati, José Gregorio Hernández e Bartolo Longo. Estes novos santos de distintas origens testemunham que a santidade floresce nas mais diversas culturas e acontecimentos históricos, tornando-se faróis de fé, serviço e coragem para toda a Igreja. Affidiamo all'intercessione della Vergine Maria e dei nuovi santi la nostra continua preghiera per la pace,
in Terra Santa, in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza per avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O recurso a empresas não especializadas está a destruir património religioso. Um alerta saído das Jornadas do Património. A conservação e restauro dos bens culturais da Igreja motivou desta vez as Jornadas do Património que decorreram no Santuário Nacional de Cristo Rei. Nas palavras de abertura, Dom Fernando Paiva destacou o património como uma via da beleza que fala de Deus ao mundo. Porque esta via da beleza, da qual fazem parte as artes, se tornou, hoje de uma forma particularmente apropriada, muito importante no contexto da missão da Igreja, no desafio de fazer chegar a mensagem cristã a pessoas que vivem em periferias existenciais e que estão longe da fé. A via da beleza é, assim, um meio muito adequado, eloquente, de fazer chegar, pelo menos num primeiro momento, o anúncio da fé. No seu entender, este é um caminho também de primeiro anúncio que deve ser um canal de comunicação valorizado pela Igreja. A Igreja sempre valorizou e valoriza esta dimensão e hoje, até no contexto em que vivemos, acho que este apostar na via da beleza é, de alguma forma, uma prioridade. Não é a única tarefa da Igreja, mas é algo que devemos sublinhar até no contexto de um primeiro anúncio. Muitas vezes as pessoas são muito disponíveis, têm uma grande abertura a esta beleza que se comunica e que, de alguma forma, é também um sinal da beleza de Deus que está presente em todas estas artes de escultura, pintura, enfim, todas as expressões artísticas. O património constitui ainda uma área com inúmeras contingências e fragilidades que pede atitudes assertivas e qualificadas, e o trabalho deve passar pelas comunidades cristãs. As comunidades são compostas por pessoas com diversas formações, diversas sensibilidades, diversos gostos, e dentro de toda esta confusão de personalidades para gerir, muitas vezes acabamos por ter intervenções que ficam ao cuidado de alguém que é menos sensível ou até desconhece de todo a matéria da conservação e restauro. Eu penso que, ainda assim, estamos num caminho positivo e isso faz com que aquilo que é menos bom cada vez seja mais difícil de entender e de digerir. Mas para tal, é determinante que estes temas e urgências cheguem também aos párocos e às comunidades. Eu penso que nos últimos anos tem havido uma melhoria da abordagem destas questões, até porque hoje temos mais profissionais especializados no terreno e isso é uma mais-valia, uma ajuda. Agora, ainda nos resta muito a fazer, não é? Há muito caminho a percorrer, nomeadamente na formação, não apenas na formação inicial, no contexto também dos seminários, como também no âmbito da formação permanente e também do acompanhamento das comissões diocesanas, enfim, no concreto das situações, das obras que se vão fazendo, dos restauros que se vão organizando e, portanto, é um trabalho muito grande que temos pela frente, mas muito importante a fazer. Sim. A sensibilização que encaramos sempre como um caminho para, não é aqui que é o fim, não, este é um caminho para, e o nosso objetivo é que haja uma sensibilização, por um lado, por estes responsáveis dos bens culturais que se encontram aqui, outros que são leigos que também quiseram vir participar e que, à partida, serão leigos também intervenientes nas respectivas paróquias e que depois consigam comunicar a mensagem. E essa é a nossa grande dificuldade, é fazer chegar a mensagem a um universo tão vasto de património como de que a Igreja é detentora e ao qual estão associados agentes tão diversificados, não é? Eva Neves considera também que já passou o tempo de entregar as coisas a quem tem boa vontade, mas não possui conhecimentos de restauro e que precisamos formar e sensibilizar cada vez mais. Há intervenções que acabam por ser realizadas
contra todas estas éticas profissionais, contra toda a discussão entre a comunidade e os profissionais qualificados, de uma forma muito consciente, porque querem mesmo que as coisas sejam mudadas, que ficam mais brilhantes, que mudem de cor, que se alterem ao gosto particular da comunidade, da comissão de obras, do pároco. E isto aqui penso que é mais difícil de entendermos, ou seja, este é se calhar um ponto que é preciso combater, não é tanto um sentido de autoridade, mas é um sentido de vontade muito extremada para fazer aquilo que se entende, e este património fala muito para lá daquilo que é a nossa vontade, fala da história, fala da história da fé das nossas comunidades, e isso é que é importante manter. Entretanto, esta especialista denuncia uma prática nociva, que é a de pedir orçamentos e confiar obras a empresas sem preparação em conservação e restauro. Criou-se aqui uma ideia, de facto, de trabalhos muito caros, e isso não correu a favor das boas práticas da conservação e restauro. Nós temos muitas comunidades onde as pessoas ainda têm memória, nós queríamos restaurar, mas nós não conseguimos pagar o restauro. E, portanto, o que tentamos hoje em dia é pedir, de facto, orçamentos de empresas habilitadas e desconstruir um bocadinho esta ideia que é um trabalho muito caro. Até é bom que seja mais caro, porque naturalmente é um trabalho mais minucioso, mais qualificado e, portanto, é mais caro, mas temos duas realidades. Primeiro, um trabalho que não é habilitado e que destrói património, que é pago extremamente caro, e, portanto, as paróquias pagam para destruir património, e depois um trabalho qualificado que não é assim tão mais caro quanto aquele que não é qualificado, e que afinal as comunidades pensam se juntarem mais 3.000, mais 5.000 euros para o seu retábulo, então conseguem ter um trabalho em condições. Portanto, é toda uma conversão à causa que precisamos de fazer. Não só quando há intervenções, é também o antes das intervenções, haver uma preocupação com uma conservação preventiva, que é algo que está ausente nas nossas igrejas, não é? Nós podemos dizer que no dia a dia as pessoas fazem coisas com a maior das naturalidades e que são danosas para o património. O simples pregar de um cartaz da festa no próprio retábulo com um pionés revela realmente uma falta de sensibilidade, e por isso é um caminho extremamente árduo, extremamente comprido, digamos assim, mas tudo o que possamos fazer nesse sentido é importante. Estas jornadas antecederam o Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que este ano se centrou também na conservação e no restauro, e que trabalhou na elaboração de uma carta de princípios para este tema da conservação e do restauro, que será divulgada oportunamente pelas dioceses. Mais notícias em agência.eclesia.pt. Conversamos agora com Paulo Aido, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, sobre a apresentação do relatório de liberdade religiosa no mundo. Antes ainda, convido a um pequeno vídeo para uma contextualização do assunto. As conclusões do relatório sobre a liberdade religiosa 2025 da AIS revelam que este direito fundamental está mais ameaçado do que nunca. Imagine que 2/3 da população mundial, que hoje vive em 62 países ao redor do globo, estão expostos a discriminação religiosa ou perseguição. Isso representa quase 5,4 mil milhões de pessoas, mães, pais e filhos, cuja liberdade, segurança e até mesmo vida estão em risco. Destas, mais de 4,1 mil milhões de pessoas que vivem em 24 países sofrem as mais graves violações da liberdade religiosa. Classificados como perseguição, estes casos incluem agressão, rapto, prisão e até morte. O controlo autoritário, extremismo religioso, nacionalismo étnico-religioso. A fragilidade da liberdade religiosa é mais evidente em áreas de conflito. A guerra não mata apenas pessoas, mata também os espaços onde as pessoas procuram consolo, esperança e Deus.
As violações mais dolorosas da liberdade religiosa envolvem aqueles que são duplamente vulneráveis, particularmente mulheres jovens de minorias religiosas que enfrentam uma dupla ameaça. A era digital criou novos campos de batalha para a fé. Governos autoritários usam a inteligência artificial para monitorizar conteúdo religioso online. Além da perseguição direta, mais de 1,3 mil milhões de pessoas em 38 países sofrem discriminação frequente e não documentada. Devemos erguer as nossas vozes, exigir proteção e lembrar-nos que a hora de agir é agora, porque a liberdade religiosa é um direito humano, não um privilégio. Paulo Aida, obrigada por estar connosco. Obrigado, nós. Falam na apresentação deste relatório, que vai acontecer dentro de 1h30, falam que é necessário que se rompa o silêncio quando se fala em liberdade religiosa. Que silêncio é este e o que é que ele esconde? Bom, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas tenham consciência da dimensão brutal, para usar assim uma palavra forte, do que significa hoje em dia no planeta a perseguição religiosa ou a discriminação por motivos religiosos. Este pequeno filme que nós vimos documenta isso, ajuda a perceber isso pela dimensão enorme de população que é atingida e pelos países em que essa situação ocorre. Aquilo que nós, portanto, primeiro é importante perceber, ter noção disso e depois é necessário agir, porque as sociedades modernas, nas sociedades modernas, os cidadãos estão normalmente mobilizados para defenderem inúmeras causas. Mas a causa da liberdade religiosa, que é um direito fundamental da humanidade, o artigo 18º que o descreve, parece ficar para um segundo plano, como se a liberdade religiosa, a prática religiosa, fosse algo de sumenos na vida das comunidades, na vida das pessoas, e não o é. Até porque, como nós costumamos dizer na Fundação AES, quando não há liberdade religiosa num país ou numa determinada região, não há liberdade de todo. Não há liberdade de todo, exatamente. Portanto, é necessário a consciencialização e é necessária a mobilização das pessoas para se poder, de alguma forma, alterar este tipo de situações. E a Fundação AES, agora permite-me dizer, está muito empenhada nessa dupla faceta, que é, por um lado, denunciar, divulgar. O relatório que nós publicamos, como disse, 2 em 2 anos, é uma peça-chave nessa informação, mas, por outro lado, é necessário fazer alguma coisa. E nessa alguma coisa, por exemplo, que está ao alcance de todos nós, está a possibilidade de nós podermos ajudar essas comunidades que são vítimas de perseguição, que são vítimas de discriminação religiosa. Que alteração? O último relatório foi publicado em 2023. Que alterações é que se percebem neste relatório agora apresentado em 2025? Bom, podemos dizer assim, de uma forma muito simples, até para não porque os números são pesados de serem ditos, mas podemos dizer que a situação está pior. No anterior relatório, digamos, a população atingida pela perseguição ou discriminação andava à volta dos 4,9 mil milhões de pessoas, agora já está nos 5,4 mil milhões. E os países que foram, digamos assim, em que estão identificados como havendo perseguição ou discriminação eram 61 e agora são 62. Isto visto assim, globalmente, parece... Apenas um país. Apenas países e apenas uma população muito distante, porque nós estamos a falar de uma realidade que, na verdade, não nos afeta diretamente a nós, cidadãos portugueses, no nosso cotidiano. Mas isto está a acontecer agora. Estamos hoje aqui a falar e em muitos lugares do mundo há milhares de pessoas que estão impedidas de professar a sua fé, estão impedidas de viver a sua cidadania plena, precisamente por causa da perseguição religiosa. Por serem, por exemplo, cristãos, que é a comunidade religiosa mais perseguida no mundo, mas não só os cristãos, mas, por exemplo, os cristãos, que não podem viver a sua cidadania plena precisamente por serem cristãos. Por causa da sua fé. Nesse sentido, este relatório, ou a publicação deste relatório, atinge um significado educativo também? Sem dúvida alguma. Nós achamos que é necessário que as pessoas tenham, como disse há pouco, tenham consciência do que está a acontecer para poderem ser agentes também de mudança. E nós podemos ser agentes de mudança no nosso círculo muito privado, junto da família, nos amigos, nos colegas de trabalho, mas podemos, como cidadãos, porque somos todos, no fundo, cidadãos do mundo, podemos e devemos ter a capacidade de poder agir em relação a isto, denunciando também, mobilizando, ajudando instituições como, por exemplo, a Fundação AES, que todos os dias procura socorrer milhares e milhares de pessoas que são vítimas diretas da perseguição.
De alguma forma, pergunto-lhe, Paulo, se há também uma perseguição educacional, digamos assim, em alguns países ocidentais que podem, no fundo, criar uma pressão social e política nestes territórios, de alguma forma, e que podem ajudar ao apoio de ideologias que põem em causa precisamente este direito fundamental da liberdade religiosa. Nós podemos perceber isso concretamente a nível ocidental, europeu, por exemplo? Sim, nós podemos, por exemplo, o relatório documenta que no espaço europeu, por exemplo, isto depois do ataque do Hamas, por exemplo, em Israel, houve, digamos... A 7 de outubro de 2023. Exatamente. Houve uma erupção, digamos assim, de incidentes de ódio antissemita e antimuçulmano, por exemplo, também. Mas também, no espaço do tempo do relatório, nos últimos 2 anos, do relatório da Fundação AIS, documenta-se, por exemplo, que no espaço europeu, ou no espaço ocidental, se nós quisermos generalizar mais, tem havido inúmeros incidentes contra espaços cristãos, contra igrejas, contra paróquias. França, por exemplo, é um caso impressionante, porque foram localizados mais de 1000 incidentes em igrejas que foram queimadas ou vandalizadas, mas também na Alemanha, também em Espanha, também no Reino Unido, e tudo isto pode significar, digamos aqui, uma certa alteração da situação em relação, por exemplo, aos cristãos, tendo em conta, pelo menos, a lógica tradicional. Nós vivemos num mundo cristão, mas também aqui a perseguição existe, também aqui existe alguma pressão, e depois existe, para referir o que estava no enunciado da pergunta, no fundo a questão dos valores cristãos. Hoje em dia, cada vez mais, é mais difícil, de alguma forma, o assumir no espaço público valores cristãos, porque há uma certa discriminação ou uma certa desconfiança sobre esses valores, porque vão muitas vezes, ou podem ir de alguma forma, contra um pouco alguma mentalidade dominante. Muito bem. Este relatório sobre a liberdade religiosa 2025 vai ser apresentado, como dissemos, dentro de 1h30 no Centro Nacional de Cultura, na Agência Eclésia. Vamos continuar a acompanhar este tema. Muito bem. Obrigada, Paulo, por ter estado connosco. Obrigada a si também por ter estado desse lado. Marcamos encontro amanhã, como habitual aqui na RTP2, ou procure-nos no portal sempre atualizado, agência.eclésia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.